Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nesse domingão de tarde que eu vou falar uma coisa para vocês. Uma hora dessa, se o jogo fosse às 16 horas, já era pro jogo estar acontecendo, mas não, jogaram o jogo do Palmeiras e do Corinthians para 8h30 da noite. Pelo amor de Deus, já falei isso já no primeiro vídeo que eu trouxe pela manhã. E eu acho completamente, cara, absurdo, assim. Completamente. A gente fica o dia inteiro avulso, esperando às 8h30 da noite chegar. E na hora que o jogo acabar, 8h30, 9h30, vai ser quase 11 horas da noite. Ah, absurdo, galera. Muita falta de consideração, de respeito pelo torcedor. Enfim, lamentável, lamentável. Mas vamos lá, meus amigos, eu quero conversar com vocês aqui a respeito um pouco das mudanças que nós tivemos aí de uma temporada para outra nas equipes, principalmente se tratando entre Palmeiras e Flamengo. Muita gente questionando, né, o que muda essa temporada, como foi o mercado até agora, quem chegou, quem saiu, como chega ali as duas equipes em nível de confiança, em nível técnico, e principalmente, claro, com as duas contratações de maior, digamos assim, barulho do futebol brasileiro, que foi o Flamengo com a contratação do Lucas Paquetá e o Palmeiras com a contratação do Marlon Freitas. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês, beleza? Meus amigos, recadinho rápido dos nossos parceiros lá da Gringo. O IPVA 2026 está aí, e você pode ter mais flexibilidade e diluir o seu pagamento utilizando o cartão de crédito. É isso mesmo. Lá no Super App do Gringo, você consegue fazer essa diluição, você consegue ter essa flexibilidade. Traz a sua cota única lá do IPVA 2026, você que é do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, traz a sua cota única para o app do Gringo e lá você vai conseguir dividir até em 12 vezes no cartão de crédito. Então, para quem está com o orçamento ali um pouco mais apertado, é aquele alívio no pagamento do IPVA. Então, você já deixa o seu IPVA ok, sua documentação, tudo organizado, para não ter problema nenhum. E você também aproveita as funcionalidades sem burocracia nenhuma, tudo prático, fácil, rápido e gratuito pelo Super App. Então, clica no link que eu estou colocando fixado nos comentários e também na descrição e baixe gratuitamente. Além disso, tem multa? Licenciamento, você consegue também ter a mesma flexibilidade lá no Super App do Gringo, beleza? Gringo, pessoal, o melhor amigo do motorista, tamo junto. Bem, meus amigos, recado dado, mas gostaria antes de fazer aí com vocês uma introdução sobre, de modo geral, o que eu acho das duas principais contratações. Nós tivemos a contratação recente agora do John Arias, teve a do Marlon Freitas também, mas eu considero a do John Arias muito mais impactante, porque é uma contratação de mais de 150 milhões de reais, é uma grande contratação do futebol brasileiro, e também do outro lado nós tivemos a contratação do Paquetá, uma contratação que envolveu cifras altíssimas de 250 milhões de reais. Primeiro de tudo, o que eu acho? Minha impressão geral, ninguém tá pra brincadeira nessa temporada. Ninguém tá pra brincadeira. Depois que a gestão do Flamengo mudou pro BAP, o BAP ele apresentou uma visão muito mais forte, muito mais imponente com aquilo que ele pensa para o Flamengo sobre o espectro do futebol brasileiro. Declarações do tipo assim, nós vamos investir 1 bilhão em reforços para fazer o Flamengo ainda mais forte, dão a ideia da estratégia que o BAP tem de um avanço ainda maior do Flamengo e até mesmo o planejamento de uma hegemonia não de dois clubes, mas apenas de um clube. Na visão do BAP é isso. Na visão do BAP, ele não quer dividir o protagonismo com o Palmeiras. Ele quer fazer o Flamengo campeão absoluto acima dos outros. Acima dos outros. Então, vários posicionamentos do BAP que a gente teve no ano passado, na temporada passada, levam a isso. E ele está errado em ter toda essa visão, todo esse planejamento? Ele não está errado, ele está atendendo os interesses da torcida, do clube, os interesses do Flamengo acima de tudo. Do outro lado, nós temos Leila Pereira. Leila Pereira que, na minha visão, ela sentiu um pouco o baque das derrotas que aconteceram
em 2025, eu tenho certeza que na cabeça da Leila, a gestão dela seria campeã em 2025 de alguma coisa. E aí ela caiu do cavalo. Ela caiu do cavalo, mas continuou mantendo a sua postura. A torcida foi à internet, o termômetro subiu, ela continuou ainda mantendo sua postura. Fiquem calmos, piadinha aqui, ironia ali, sarcasmo. Mas aí chegou uma hora que vamos começar a movimentar. O Palmeiras começa a fazer uma liquidação, o que prova que o torcedor mais ácido não está tão errado assim, e começa a dispensar um punhado de jogador. Com qual objetivo? Qual objetivo? O objetivo de se tornar mais competitivo. O objetivo de entender que no ano passado fomos eliminados para o Corinthians, jogando pior que o Corinthians. Perdemos títulos para o Flamengo, jogando pior que o Flamengo. Aquele final de temporada onde o Palmeiras dissolve e depois chega na final da Libertadores, a gente tá assim, achando que o Abel tem o plano e o time não passa do meio-campo, foi desanimador, foi frustrante, foi decepcionante. E aí o Palmeiras começa a juntar moedas. Para que o Palmeiras oxigene esse elenco. Marlon Freitas, complementação. Eu não vejo um jogador que muda patamar. John Arias, aí sim. Mas ao mesmo tempo o Flamengo apresenta também o Paquetá. E agora, meus amigos? Com a adição de Marlon Freitas, com a adição de John Arias, Flamengo com a adição de Paquetá, o que muda para esse ano? O Palmeiras, ele criou casca, ele criou condições de bater de frente com o Flamengo na temporada de 2026. Para isso, eu peguei as duas escalações aqui da final da Libertadores. E óbvio que a gente vai fazer a complementação agora de colocar os jogadores que chegaram, para a gente tentar entender ali o que mudou, o que vai mudar e o que pode acontecer e principalmente o que tem faltando ainda para talvez nós tivermos aí um 50-50, para a gente tentar entender o cenário como um todo. Vamos lá. Escalações da final da Libertadores 2025. Vou começar aqui com a escalação do Palmeiras. Vamos começar com ela? Nós tínhamos ali Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo. Kelvin, Joaquim Piquerez, Rafael Veiga, Andreas Pereira, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa era a equipe do Palmeiras. Equipe do Flamengo. Agustin Rossi, Léo Pereira, Danilo, Varela, Alexandro, Jorginho, Eric Pulgar, De Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique. Observa que em 2026 o cenário já está um pouco diferente. Rafael Veiga saiu do Palmeiras. O Pedro já se recuperou de lesão e já está começando a ter rodagem e minutagem maior dentro do Flamengo. Então a gente teve também um rodízio de peças que a gente vai adaptar na nossa análise aqui. Pensando hoje, com a chegada do Marlon Freitas, com a chegada do John Arias, eu acho que o Palmeiras ele ganha muito poder ofensivo e alguma articulação melhor no meio-campo. Qual que é o grande problema do Palmeiras aqui no jogo da final da Libertadores em relação ao Flamengo? Qual que foi, pessoal, o calcanhar de Aquiles aqui? Nós tínhamos um setor ofensivo isolado do setor defensivo. Porque nesse momento aqui, a gente perdia o meio-campo. Quando você coloca Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta no setor central, na espinha dorsal do Flamengo, o Flamengo tirou o nosso meio-campo. O nosso meio-campo era composto ali de Rafael Veiga e Andreas Pereira. Eu acho que o Abel também ele cagou um pouco na formação. Ele colocou uma formação inicial com 3 zagueiros, ele quis fazer algumas adaptações, ele quis inventar moda, usar os alas mais soltos, jogar pelos lados, é isso que ele queria fazer. E, sabidamente, o Felipe Luiz ele veio preparado para isso, só que com uma linha de 4 jogadores, bem mais conservador, um modelo mais conservador, que permitiu o Flamengo ter mais meio-campo. Esse eu acho que foi o principal problema. O Flamengo ganhou o meio-campo com essas 3 peças, com esses 3 jogadores, desestabilizou o Palmeiras, onde a gente tinha basicamente 2 jogadores de meio-campo. Às vezes você tinha a projeção de um terceiro zagueiro que subia um pouco, mas é muito diferente do que você ter um meio-campo de origem
ou às vezes um jogador que faz um pouco a 10 e retorna um pouquinho para dar também um equilíbrio defensivo, né, um equilíbrio de contenção no sistema intermediário, como o Flamengo fazia do outro lado, em uma formação tática mais conservadora. Com a adição agora de Marlon Freitas, eu acho que o Palmeiras ele melhora um pouco o setor intermediário, ele ganha um pouco mais de corpo, porém ainda precisamos de um número 5 de origem para a gente ter essa contenção. Galera, quando você vai jogar com uma equipe que você tem um meio-campo tão qualificado como o do Flamengo, você tem que equilibrar o meio-campo. Pelo menos equilibrar. Às vezes você não vai ganhar, mas pelo menos você tem que equilibrar. O que o Dorival Júnior faz na final da Supercopa? Tudo bem que o Flamengo agora tá em outro ritmo, né? Tá começo de temporada e tal. O Flamengo no final do ano passado tava jogando muito mais. Mas vamos fazer aí só um paralelo aqui, só para a gente ter um pouco de liberdade aqui, de raciocínio, de pensamento tático, de pensamento lógico. O que ele faz? Ele equipara. O Dorival Júnior ganhou o meio-campo do Flamengo? Não ganhou o meio-campo do Flamengo. Ele equiparou. Então, se você não pode ganhar, você tem que equiparar. Na Libertadores isso não aconteceu. A gente tem o Marlon Freitas agora, mas ainda precisamos de um 5. Então eu acho que um dos nossos calcanhar de Aquiles ainda, num eventual jogo contra o Flamengo completo, vamos supor todo mundo no ápice da sua temporada, Flamengo no ápice, Palmeiras no ápice. A gente ainda, talvez, fica com o meio-campo solto. E isso pode ser um problema se você jogar com o Flamengo completo, rodando liso, rodando bem. Agora, do ponto de vista ofensivo, aí sim eu acho que o Palmeiras consegue equilibrar, equiparar forças e ser ali 50-50 que o Flamengo. Aí sim a gente consegue brigar tranquilamente contra o Flamengo. Por quê? Porque nós teremos a adição do John Arias. O Flamengo tem a adição do Paquetá. Beleza, vamos considerar esse recurso também do Flamengo. Só que, pessoal, a adição do Arias no sistema ofensivo do Palmeiras, eu já vi o sistema ofensivo do Palmeiras muito esperto, muito ágil, muito rápido. Nós temos o Alan, que faz boas articulações pelo lado direito. Você pode utilizar o Arias pelo lado esquerdo, porque ele é ambidestro. Além disso, você pode utilizar o Arias centralizado. Por ele ser ambidestro, ele consegue sair jogando dos dois lados e ainda consegue ter potencial de chute e finalização no centro do campo. Então, a adição do Arias pra gente, ela dá um repertório que o Palmeiras, na final da Libertadores, não tinha. Quando você olhava para o nosso banco na final da Libertadores, você não tinha jogador que resolvia a parada. O banco do Palmeiras era triste. Agora, com o recurso do John Arias, eu acredito que isso melhora muito a nossa projeção. Você pode colocar o Sousa pela esquerda, que faz uma fumaça, o Alan pela direita, o Arias centralizado. Ou você pode colocar o Arias pela esquerda, o Alan pela direita, Flaco Lopes centralizado, Vitor Roque à frente. Olha o mix que a gente ganha. E isso que o Paulinho nem chegou ainda. Mas eu acho que a gente ganhou muito com o sistema ofensivo. Flamengo ganha com o sistema ofensivo tendo o Paquetá? Muito. Ganha articulação, jogador que sai pela ponta, entra pelo meio, consegue navegar ali, é um cara habilidoso, é um cara que articula muito bem também, principalmente em pequenos espaços. É por isso que eu falo para vocês que a gente precisa de um 5, porque não se esqueça que o Paquetá, ele vai enfrentar o nosso sistema defensivo. É aí que eu acho que entra outro ponto. Nas laterais, o Flamengo ainda tá melhor que o Palmeiras. Esse é o maior problema. Além da gente não ter um 5 ali de origem, um caçador, um cara de contenção que bate de frente, os nossos laterais, lamentavelmente, eles deixam a desejar, principalmente pelo lado direito. E aí, quando você olha o lado direito do Flamengo, você tem o Varela, excelente lateral direito, e o lado esquerdo você tem o Alexandro, um cara também, tecnicamente, o fino da bola. E do nosso lado você tem o Piquerez, que vem com um futebol, sinceramente, o que eu acho, a minha opinião, em declínio. Então, meus amigos, quando a gente olha do ponto de vista defensivo, eu acho que o Palmeiras ele ainda está algumas porcentagens abaixo que o Flamengo. Embora o Flamengo não tenha uma elasticidade de opções em termos ali de lateral, mas ainda assim os titulares deles são melhores que o nosso, ou vive um momento melhor que o nosso. E para mim, esse é o grande calcanhar de Aquiles. Ah, Neto,
Você acha que num embate Palmeiras e Flamengo dá para passar? Se você fizer um ajuste tático e estudar o jogo, sim, você consegue segurar, claro. Mas a gente não vai jogar só uma vez com o Flamengo, né? Nós vamos enfrentar o Flamengo 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Talvez a gente encontre o Flamengo na Libertadores de novo. Talvez a gente encontre o Flamengo numa Copa do Brasil. É por isso que eu acho que a gente não pode contar com, vamos segurar aqui e seja o que Deus quiser. Não, a gente precisa sim elevar o nosso patamar um pouco a mais defensivamente falando para poder igualar realmente forças com o Flamengo, tá? E para a gente conseguir um meio-campo mais povoado, precisamos de um 5. Mas assim, já subimos porcentagens em relação à final da Libertadores. Isso com certeza, com certeza. A gente só precisa melhorar mesmo essa questão do 5, porque isso vai permitir a gente ter ligações, né, uma equipe mais coesa, mais entrosada, mais harmônica entre seus sistemas, defensivo, intermediário e ofensivo. Desse jeito, a gente consegue formar um mix ideal ali para enfrentar qualquer equipe, inclusive o Flamengo, atual campeão aí de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.